Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar com as nossas aulas de cálculo 1, certo? Vamos lá. Bom, então vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre exponenciais e logaritmos. Antes da gente começar, eu já queria avisar que a gente vai praticamente completar toda a parte de regras de derivação e as funções básicas que nos permitem já começar a trabalhar com algumas aplicações que são bem interessantes. Tá? Ainda falta só depois tratar as questões hiperbólicas, mas vamos deixar isso mais para frente. Ok? Então hoje vai ser exponenciais e logaritmos, parte 1, porque talvez tenha uma parte 2. Ok? Bom, então é o seguinte, olha, tudo que a gente vai fazer hoje está muito baseado na regra de potenciação. Né? Quando você tem dois números, o número positivo A e um outro número qualquer é o P, a gente tem a potência, né? Essa potência, bom, todo mundo sabe o que é, né? A ao quadrado, ao cúbico, tá? Mas tem coisas mais gerais, do tipo 2 elevado à raiz de 3, 2 elevado a π, todas são números, né? São números que a gente vai trabalhar de um modo geral. A gente já comentou bastante sobre números lá no iniciozinho de recapitulação de funções. A gente então vai trabalhar com isso. Então isso aqui é uma regra de potenciação, né? Você tem uma base e você tem um expoente. Muito bem. Quando a base é variável, é um x variável, né? E o b está fixo, a gente tem a função potência, né? Nós já estudamos a função potência. A função potência é aquela que tem um expoente fixo, né? Um quadrado, por exemplo, né? X elevado a 2 quadrado, x elevado a 1/3, raiz cúbica e assim por diante. Isso a gente já viu. A gente até já sabe derivar, né? X elevado a b, por exemplo, a gente sabe derivar. O que nós vamos fazer agora é inverter, né? Quer dizer, nós vamos ter agora a base está fixa e o expoente é que é variável. Então é um a elevado a x. Aí você pode botar a ao quadrado, a ao cubo, a elevado a 1/3, etc. Mas variando o x e o a está fixo. Então essas duas funções são muito diferentes. Aqui é uma função potência, aqui são as funções exponenciais de base A. Ok? Então vamos começar tratando as exponenciais. Vamos tirar algumas propriedades e depois a gente vai então calcular a derivada dessas coisas. Ok? Então vamos começar com as exponenciais. Então, dado um número real A diferente de 1, tá? Definimos a função exponencial de base A como sendo essa função aqui, ó, A elevado a x. Tá? Então, x pode percorrer qualquer valor real, então o domínio da função é real, mas a base tem que ser positiva. E é claro que a gente não pega 1, porque 1 elevado a qualquer número é sempre 1, então não tem, é constante, né? 1 elevado a x é uma função constante, então essa está fora. Então nós vamos pegar os valores de A positivos, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 1/3, pode ser, enfim, qualquer número positivo diferente de 1. E a função exponencial de base A é dada pela potenciação, mas com expoente variável. Ok? Propriedades básicas das exponenciais. Bom, primeiro, a imagem de uma exponencial qualquer é sempre zero infinito, ou seja, os números negativos não são atingidos. Os valores, aqui pode ser qualquer número, positivo ou negativo, mas a imagem sempre dá números positivos. Então a imagem é de zero infinito. Tá? Além disso, a exponencial tem aquela notável propriedade que ela transforma somas em produtos, certo? E diferenças em divisões. Então, f de x mais y é a elevado a x mais y. A gente sabe, né, com a mesma base, soma os expoentes, você multiplica as duas, né? Quando você tem esse número aqui, ó, você tem a mesma base, você soma os expoentes. É assim que a gente aprendeu no colégio, né? Então, isso é a propriedade da função exponencial. Ou seja, f de x mais y é o f de x vezes f de y. Qualquer exponencial tem essa propriedade. Tá? Bom, em função disso aí, a gente mostra também que o f de menos x, que é a elevado a menos x, é 1 sobre a elevado a x. Bom, a gente sabe disso, né? Quando o expoente é negativo, é porque ele está no denominador. Então, a f de x mais y é f de x vezes f de y, e f de menos x é 1 sobre f de x. Bom, e daí a gente decorre e tira uma série de outras propriedades da função exponencial. Tá certo? Muito bem. Quanto aos gráficos. O gráfico da função exponencial tem sempre essa característica. Aliás, ela está muito em moda hoje em dia por conta da pandemia, né?
né, a contaminação de doenças e muitos outros fenômenos estão tem sempre na base uma exponencial, crescimento exponencial, e o que é muito triste, porque o crescimento exponencial é uma coisa que cresce muito rápido. Né? Uma explosão atômica vem do fato de que um nêutron é atingido num átomo instável, ele libera outros nêutrons e tão rápido isso que faz a explosão. Né? É por conta que lá por trás desse fenômeno, né, de que um nêutron atinge um núcleo e libera outros nêutrons, é como se fosse contaminação. Um contamina vários e explode. É muito rápido, né? Por isso que ele explode. Então o gráfico, quando a base é maior que 1, por exemplo, 2, ela cresce assim. 3 é parecido, mas cresce mais aqui. Ó. Ela está mais inclinada aqui do que aqui, tá? Certo? Então é o gráfico das exponenciais, por exemplo, base 2 e base 3. Fica mais evidente quando a gente olha tudo junto, né? Por exemplo, 3 meios é maior que 1, né? É 1,5 isso aqui, ó, 3 meios. Seria essa aqui, ó, essa marronzinha aqui, ó. Tá? Aí você aumentou a base para 2x, que é aquela que a gente viu anteriormente, essa aqui, tá? Então tá aqui ela aqui de novo, a vermelha, ó. Já inclinou mais. Então todas as exponenciais, exponencial de 0 vale 1 sempre. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então todas elas passam por aqui, ó. Tá? Umas menos inclinadas, outras mais inclinadas. Então, por exemplo, a 3, base 3, é essa azul que nós já tínhamos visto aqui, né? Opa, aqui, ó, essa aqui, a base 3. Tá? E se eu pegar 4, ela fica bem rapidamente aqui, e depois ela volta rápido e cresce cada vez mais rápido para lá. Então, essas são as exponenciais com a base A maior que 1, né? 3 meios, 2, 3, 4. Se eu pegar A menor que 1, positivo menor que 1, elas são simétricas em relação a esse eixo aqui. Ó. Por exemplo, 2/3, que é essa marronzinha aqui, é o inverso da 3 meios. Ó. Tem simetria, tá vendo? Então é a mesma coisa. Aqui meio é essa vermelha aqui, ó, que é o simétrico dessa aqui, que é 2. Tá certo? Muito bem. Então, todas elas passam pelo ponto 1, esse ponto aqui é comum para todas elas, e aqui dá para ver que tem as inclinações, né? Então, se a gente for medir as inclinações, vamos pegar, por exemplo, aquelas duas, né? Base 2 e base 3. Por exemplo, aqui, ó, y de base 2, 2 elevado a x. Então, está aqui. Aí a gente pode medir esse ângulo da tangente aqui, ó, com o transferidor. Eu fiz umas contas, tá? Mas pode ser com o transferidor direitinho. A gente vê que esse ângulo aqui é de 34,7 graus, tá? Aqui está medido em graus, certo? Se você pega 3, já fica 47,5 graus, quer dizer, maior do que 45 graus, e aqui é menor. Como essa coisa aqui ela vai variando assim, ó, à medida que você vai aumentando o valor da base, ela vai crescendo mais, e quanto mais perto do 1, ela está quase... No 1 ela é constante, né? Se você fizer 1 elevado a x, é sempre 1. Então ela vai ficar constante aqui, ó. Mas se você aumenta um pouquinho, ela já vem para aqui, já vem para cá, já vai começar a crescer aqui, tá? Então a gente vê que todas as inclinações, se você pega vários gráficos aqui, você vê que todas as inclinações estão passando. Vem desde menos 90 graus a menos 45, a 0, depois já começa crescendo, 30, 30. Então deve ter uma que passa por 45 graus. Tá? Existe um número entre 2 e 3, né? Aqui é 34, aqui é 47, então existe um número entre 2 e 3, tal que seria 2, alguma coisa, tal que esse ângulo correspondente aqui seja exatamente 45. Que número é esse? Bom, é um número chamado número de Euler, que a gente já vai ver agora. Ele foi descoberto muito antes por outros argumentos, pelo Neper, né, que deu origem aos logaritmos neperianos. Tá? Mas ele foi muito estudado, já muito depois, pelo Euler. E o Euler, a letra que dá para ele, então é 2, tá vendo? Aqui 45 graus é 2,71828182 e isso continua. O próprio Euler provou que esse número é irracional. Esse número é transcendental, que eu não vou falar sobre isso agora, mas é um número muito especial, mas muito especial. Ele só perde em fama pelo π, né?
em termos de propriedades, em termos de aplicações e tal. Então, é um dos números importantíssimos da matemática. E ela é com esse número aqui que a gente vai pegar as exponenciais de base E. Tá? Segundo se lê nas histórias aí, é que o Euler deu a letra E porque vem de exponencial. Mas eu estou mais inclinado a achar que ele deu E porque o nome dele se escreve Euler. Né? Euler, está aqui. Ó. Então ele deve ter dado a letra E, talvez, né, por um pouquinho de vaidade. Não sei. Ok, então essa aqui vai ser exponencial, tá? A função exponencial a gente vai trabalhar com E e os motivos a gente vai ver já por quê. Muito bem. Então, essa inclinação aqui é a inclinação da reta tangente no ponto zero, né? O x igual a zero. E a gente sabe que a inclinação da reta tangente, que aqui é 1, né? Porque a tangente de 45 a tangente de π sobre 4 é 1. Então, é a derivada dessa função no ponto zero. Então, vamos lá. Vamos trabalhar, então, vamos levantar a questão das derivadas das exponenciais. Então, repare aqui, ó. Pega novamente um número A qualquer, diferente de 1, positivo, e vamos olhar para a função exponencial de base A elevado a x. Se eu quiser calcular a derivada dela, né, a derivada dessa função aqui, ó, f' de x, num ponto x0, o que é isso? É o limite, né, por definição, é o limite de f de x0 mais Δx, aqui, ó, menos f de x0, aqui, dividido por ΔX. Certo? Mas acontece que a exponencial, a gente viu uma daquelas propriedades, ela transforma a soma em produto. Então, isso aqui é a de x0 vezes a de ΔX menos a de x0, dividido por ΔX. Ora, aparece o fator a de x0 aqui e aqui. Aqui, esse a de x0 está multiplicado pelo a na potência ΔX. E aqui está multiplicado por 1. Então, eu boto o a elevado a x0, que é um número fixo, o que está variando aqui, ó, o que está variando é o ΔX. Eu boto esse número a elevado a x0 fixo em evidência, fica então esse a elevado a x0, que é um número, né, que eu posso tirar do limite, não está variando, está fixado, x0 está fixado, e sobra esse limite aqui. Ó. E o que é esse limite aqui? Olha, é o valor da função, é o valor dessa função aqui, ó, quando você pega, em vez de x, pega o ΔX, ó, a elevado a ΔX aqui, f de ΔX. F de ΔX menos f de 0 sobre ΔX, e o limite, quando ΔX tende para zero, é a derivada da função no ponto zero, por definição. Né? A derivada é o limite quando ΔX tende quando um número tende para zero, né? F desse número dividido por zero, f desse número menos f de zero vezes esse número. Isso aqui é a definição de derivada. Então, olha a conclusão que a gente tira. A derivada de uma exponencial de base A, num ponto x0, é ela mesma, é a própria f de x0, multiplicado pela derivada no ponto zero, que é a tangente daqueles ângulos que estavam aparecendo lá. Tá? Então, eu não sei que número é esse. Não sei. Então, é um limite, vamos chamar de o segundo limite fundamental. Aliás, vamos chamar de terceiro. Né? O primeiro é aquele seno de x menos o seno de x sobre x, que a gente viu que dava 1, né? Que a gente chamou de primeiro limite fundamental. O segundo é outro da exponencial, que não vamos tratar agora. E esse aqui eu vou chamar de terceiro, tá? Então, a derivada no zero é isso. E quanto é que vale isso? Não sei. A gente não sabe calcular isso aqui agora. Não temos ainda a ferramenta para calcular isso. Mas, com a escolha do número E, esse número E aqui, cuja inclinação é 45 graus, então eu sei, porque isso aqui é tangente de 45. A derivada no zero é tangente de 45. Então, tá bom. No caso em que o A é igual a E, nesse caso especial, a função exponencial, que tem um nome, inclusive, próprio aqui, ó, tem a assinatura dela aqui, exp de x, que é isso aqui, tá? Então a exponencial, né, a derivada de E elevado a x a exponencial no ponto zero, que é esse limite aqui, é a tangente de 45, né, tangente trigonométrica de 45, que a gente sabe que é a tangente de π sobre 4, que é igual a 1. Então, nesse caso aqui, para essa função aqui, a gente sabe que a derivada é 1. Nos outros a gente não sabe ainda, mas nesse aqui a gente sabe que é 1. Por quê? Porque esse número foi feito para isso, para dar 45 graus aqui, ó. Certo? Então, beleza. Então, a conclusão que a gente tira é o seguinte. Essa função aqui, ela tem uma característica muito especial. A derivada dela num ponto x0 é o valor dela mesmo.
Não muda nada. A derivada de E elevado a x é E elevado a x, em qualquer ponto, tá? A gente fixou o x0 aqui, né? Mas em qualquer ponto. É o E elevado a x, é ela mesma. Beleza, então, olha, de cara a gente já tem a propriedade importante de saber derivar a função exponencial de base E. Derivada de base E, a derivada dela é ela mesma. Derivada de E elevado a x é E elevado a x. Certo? A derivada do seno é cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Todas mudam, né? Essa não muda, é exatamente ela. Ok? Bom, e a outra? E as outras? Bom, as outras a gente não consegue fazer ainda, vamos ter que trabalhar um pouquinho mais, mas vamos chegar lá, tá? Então, para calcular a derivada agora as exponenciais de base A, com A diferente de E, a gente precisa avançar um pouco com a matéria. Vamos fazer isso agora, tá? Para isso, a gente vai precisar trabalhar com os logaritmos. E o que são os logaritmos? Logaritmos são nada mais, nada menos que as inversas, funções inversas das exponenciais. Tá? Então vamos começar relembrando aqui de novo. Ó. Além das propriedades descritas em 1, que aquela leva a exponencial, transforma a soma em produto, aquela listinha de propriedades. Né? Se eu restringir a imagem da função como contradomínio, tá? Então ela passa a ser uma função bijetiva, né? Porque eu restringi. Ela já era injetiva, porque ela ou é crescente, estritamente crescente, ou é estritamente decrescente, né? Nós vimos pelo gráfico. Então, se eu restringir o contradomínio e dizer que o contradomínio fica igual ao domínio, esquece a parte negativa do eixo dos y, não está contando mais, então essa função passa a ser bijetiva. E se é uma função bijetiva, ela é invertível, tá? Ela tem uma inversa. Tá? E a sua inversa é, para essa função com base A, é o logaritmo na base A. É a sua inversa. Tá? Então, se a f vai de R em zero infinito e a função tem essa regra aqui, a sua inversa vem daqui para cá, é o contrário, né? A f vai para lá, a inversa vem para cá. E como é que é o nome dela? Logaritmo de A, logaritmo de Y na base A. Tá? A f pega o x e leva elevado a x. A inversa pega o y que estava lá e volta para o x, ou seja, volta, isso aqui é o próprio x. Se você chama aqui de y igual a isso, isso aqui é o x. Ok? Então, pega a variável e transforma num número que a gente, por enquanto, está dando nome. A gente não sabe como é que isso funciona, mas está dando nome. Tá? Muito bem. Quais são as propriedades? Mas antes disso, vamos ver o seguinte, quer dizer, olha só. As propriedades que eu estou me referindo aqui, ó, deixa eu botar aqui, ó, são essas aqui, tá? São essas propriedades. Então, por causa dessas propriedades, se a gente restringir o contradomínio, a gente vai concluir que ela é, por exemplo, junto com a questão aqui do gráfico, ó, a gente vai concluir que ela é bijetora, né? Porque ela é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Ela não fica repetindo valores aqui, ela nunca repete valores. Então, ela é bijetiva, certo? Então, vamos lá. Então, temos agora um nome para a inversa. A inversa dessa é essa, tá? Então, se você fizer a composta, né? Logaritmo na base A de A elevado a x, dá x. Se você pegar A elevado a logaritmo de A de um valor qualquer, é esse valor qualquer. Lembra? A composta dela com a sua inversa é aquela máquina inútil, que não faz nada, não muda nada. Então, é isso. Certo? E as propriedades dos logaritmos? Aqui eu vou ser um pouquinho mais detalhado e vou pedir para vocês conferirem isso, porque isso é tudo matéria lá do colégio, né? Então, por exemplo, a exponencial não leva a soma em produtos? Então, a inversa faz o contrário. Pega o produto e volta para a soma. Então, está aqui, ó, logaritmo, em qualquer base A, tá? Qualquer número A, diferente de 1. O logaritmo de x vezes y, x e y tem que ser números positivos, sempre. Logaritmo de x vezes y é o logaritmo de x mais logaritmo de y. Aí daí decorre que, por exemplo, logaritmo de 1 sobre x é menos logaritmo de x. Logaritmo de 1 é igual a zero. Por quê? Porque a elevado a zero dá 1, então isso aqui é o inverso. O logaritmo na base A da própria base é sempre 1, isso é coisa que você já deve saber, né? O logaritmo de 1 sobre A é menos 1 sobre menos logaritmo de x. Se você inverter a base, lembra aquele 2/3? 3/2 crescia, 2/3 decrescia. Exatamente isso, né? É o simétrico em relação ao eixo do x, tá? Para o mesmo x. Aqui você tem o inverso do x, dá menos aqui. Aqui é o inverso da base, também dá a mesma coisa, tá? Isso aqui é igual a isso aqui, se você quiser, também, porque
né? Aí, se o A for maior que 1, a função ela vai tender para menos infinito no zero, certo? Você pode ver lá pelo gráfico. E se o A está entre 0 e 1, ela vai para mais infinito no zero. Pela esquerda, né? Só vale pela esquerda, porque não existe logaritmo de número negativo, tá? Porque aqui, bom, enfim, o domínio é o zero infinito, né? E aí tem essa outra propriedade aqui que é muito importante, que a gente vai usar várias vezes, que é o seguinte, por exemplo, se você fizer x vezes x, vai dar x2, né? Logaritmo de x2, que é x vezes x, vai ficar logaritmo de x mais logaritmo de x. Então vai ficar 2 vezes logaritmo de x. Então o 2 que aparecer aqui no expoente vai ficar aqui na frente. Se você fizer para 3, para 4, para 5, etc, várias continhas, você deduz então o seguinte, que qualquer que seja o número b real, tá? O logaritmo da potência x elevado a b, esse b que está aqui no expoente, ele cai aqui para frente. Ele sai daqui e pula para cá. Ó. Fica b logaritmo de x. Então, essa é uma outra propriedade importante que a gente faz, é trivial para números inteiros. Tá? Depois, dá uma continha muito simples para raiz cúbica, raiz quadrada, etc, etc. Tá? Para frações. E aí depois, para um número real qualquer, aí é um pouco mais complicado, porque é a questão de limite também, tal, da completude lá dos números, que a gente tratou lá no iniciozinho do curso, mas não importa. Vale para todo b, qualquer que seja o b, x elevado a b vai ficar b aqui na frente. Tá certo? Então, vamos lembrar. Isso aqui a gente precisa saber para não ter que perder tempo na hora que for trabalhar com as funções. Ok? Muito bem. Então, por exemplo, olhando os gráficos das inversas agora, se você pega um número a qualquer, tá? Diferente de 1. E olha, no caso maior que 1, né, a função é assim, essa aqui é a função elevada a x. A sua inversa, lembra que a gente fez lá atrás? A sua inversa é o reflexo no espelho, é o reflexo em relação à reta bissetriz aqui. Ó. Então, essa distância aqui é igual a essa distância aqui é igual a essa distância aqui é igual a essa, exatamente o reflexo. Se o A for menor que 1, ela é decrescente, mas faz a mesma coisa. Esse ponto aqui cai aqui, esse ponto aqui cai aqui, esses dois estão juntos, então eles não mudam, né? Porque a bissetriz passa para cá. Ó. Então, o gráfico da inversa é só você fazer essa reflexão. Ok? Muito bem. Bom, agora é o seguinte, na realidade, todas as exponenciais em qualquer base, e todos os logaritmos em qualquer base, elas estão muito relacionadas. O que vai nos facilitar a resolver o problema da derivada, que a gente, por enquanto, só sabe qual é a derivada na base E. Né? A derivada de E elevado a x é elevado a x. Foi só essa que a gente sabe por construção, né? Por definição do número E. Então, agora a gente quer arranjar um jeito de derivar as outras. Saber derivar as outras. Muito bem, aí tem essas fórmulas aqui, que essas a gente vai deduzir, é muito simples. Que é a mudança de base. Então, por exemplo, se você tem dois números A e B, todos dois diferentes de 1, valem as seguintes fórmulas. Ó, B elevado a x, a base B, eu quero transformar na base A. Então, o que eu faço? Eu pego a base A, esse x que está no expoente eu mantenho, mas eu tenho que multiplicar aqui pelo logaritmo dessa base calculado no valor daquela base. Então, é A elevado a x, logaritmo de A de B. Tá? Isso é a mesma coisa. Isso vale para qualquer x. E a mudança de base para os logaritmos? Então, você tem logaritmo de b na base x, o que você faz? Você pega o logaritmo da nova base que você quer, da nova base, no ponto x, e divide pelo logaritmo da nova base, da base anterior, desse b aqui. Ó. Então, vale essa forma. Tá? Ok? E a prova é muito simples, vamos fazer rapidamente aqui para a gente ver. Olha só. Vou começar com esse caso aqui. Ó. Por exemplo, eu tenho esse logaritmo de b, né? Eu quero fazer, então, esse caso aqui, ó. Esse caso aqui, né, que eu vou fazer. Então, vou chamar esse aqui de y, tá? Tá aqui, ó. Y é o logaritmo de x. Bom, porque, por definição de inversa, então, x é o exponencial de b, na mesma base, tá? Y é o logaritmo de x, então, b elevado a y é x. Muito bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar aqui, ó, aplicar o logaritmo na base A, dos dois lados aqui, os dois números são iguais, então não muda nada, né? O logaritmo na base A desse número, obviamente, é o logaritmo na base A desse número, porque eles são iguais. Então tá aqui, ó. Mas aqui eu vou usar aquela propriedade que tem o número B com expoente. Esse expoente vai cair aqui na frente, usando aquela propriedade, tá? Joga para cá. Então vai ficar assim, ó.
O expoente que está aqui, ele vem aqui para frente. Ficou y logaritmo de b na base A é igual ao logaritmo de x na base A. Então acabou, né? Porque agora eu pego esse número aqui e divido dos dois lados, boto para o outro lado dividindo. Então vai ficar assim, ó. Y igual esse número dividido por esse, está aqui. Mas esse y aqui é o mesmo que estava lá. Esse cara aqui é igual a esse. Então, esse número aqui é igual a esse. Então, está aqui a fórmula. Tá? Que a gente queria. Logaritmo de x na base B é o logaritmo de x na base A dividido pelo logaritmo de B na base E. Tá? Então, essas coisas a gente vai precisar... Não precisa lembrar disso tudo, não, porque a gente vai fazer vai ter um representante dessa história toda. Vamos lá. Agora vamos fazer agora para a função exponencial. Tá? Então, a mesma coisa. Se você chama de y b elevado a x, então x é o logaritmo de b na base i, é o logaritmo de y na base b, certo? Muito bem. Mas aqui eu posso já usar aquela fórmula que a gente acabou de deduzir, né? Logaritmo de y na base b, eu posso escrever como logaritmo de y na base a dividido pelo logaritmo de b na base a. Aqui, ó. É o mesmo x, tá? Isso aqui já a gente provou que é igual a isso. Então, tá aqui, ó. Agora, simplesmente pego esse número aqui que está dividindo aqui e jogo para lá multiplicando. Então, ficou com esse, ó. Logaritmo de y na base a é igual a x logaritmo de a. Passei esse cara para lá. Agora, eu vou desmanchar isso aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho uma função inversa aqui, eu vou compor com a própria exponencial. Tá certo? Eu aplico a exponencial de base a aqui. Porque a exponencial... que é uma f composta com a f menos 1, simplesmente volta o que estava antes, volta o y. Então é isso, ó. Eu vou aplicar a exponencial de base A. Então a exponencial de base A nisso aqui dá esse cara que está aqui dentro, porque não muda nada. E aí e agora sim, você vai ter o Euler, a exponencial disso aqui, ó. Tá? Mas esse y que eu tinha aqui é o mesmo y que eu tinha lá. Então essa expressão que está aqui é a mesma expressão que está aqui, que eu coloquei aqui. Então tem a fórmula de mudança de base. Certo? Que eram aquelas duas formas que eu coloquei lá atrás. Isso, ó. Tá? Então faz que não precisa decorar, a gente quando precisar faz isso. Muito bem. Mas, então, em função disso aqui, a gente vai fazer um negócio agora importante para poder calcular as derivadas. Olha só. Em vista das fórmulas de mudança de base, que a gente acabou de ver, né? Escolhemos uma em especial, uma base em especial, e a sua inversa, tá? Uma função especial, né? Devia ter dito aqui. Escolhemos uma função em especial, ou uma base especial, e a sua inversa para serem, em português está errado, para serem as representantes das exponenciais e logaritmos. Troca aqui esse ser por serem. Tá? Para serem as representantes, também pode ser para ser as representantes das exponenciais e logaritmos. Então, eu vou pegar essa função aqui, como sendo a representante das exponenciais, e a sua inversa na base E para ser a representante de todos os logaritmos. Tá? Então, a gente já tinha dado um nome para ela, né? Essa aqui é exp. Tá? E agora a gente vai dar um nome para essa aqui, ó, ln, que é o logaritmo da base E. Tá? Esse ln pode ser logaritmo natural ou logaritmo neperiano. Não sei qual deles que é a origem, mas ln é a notação standard, tá? Padrão. Então, ln simplesmente é logaritmo na base E. E aí acabou, ó, porque eu posso usar a mudança de base agora usando essas como representante. Esquece que tem A e B. Você tem E, que é um número especial, e a outra base qualquer você faz isso. Por exemplo, A elevado a x vai ser E elevado a x, logaritmo na base E daquela base que tinha lá. Ó. Então é o ln de A. Então pronto, já tenho sempre uma representação de qualquer exponencial de base qualquer com a exponencial de base E. Tá? Claro, tem um fator aqui, que é isso aqui, né? Essa composta aqui. Ó. A mesma coisa com o logaritmo de A. O logaritmo de x na base A ficaria logaritmo de x na base E dividido pelo logaritmo de A na base E. Então pronto, esqueci a base, porque agora aqui já sei que é o logaritmo na base natural, tá? É o logaritmo natural. Então pronto, essas duas fórmulas aqui ó, vão nos servir, como a gente já sabe qual é a derivada de E elevado a x, então a gente pode resolver tudo, certo? Vamos ver como é que fica, olha só. Nós já sabemos que a exponencial é a E elevado a x, essa exponencial tem aquela propriedade que a derivada é ela mesma, certo? Então, a derivada da exponencial num ponto x0 é igual à própria função desse ponto x0, qualquer que seja o ponto x0.
Já sabíamos disso por causa da definição do número E. Agora vamos calcular, por exemplo, a inversa. Bom, a gente já tem a derivada da aula passada, lembra? A derivada das funções inversas. Então, se o y é logaritmo de x0, então x0 é o exponencial de y. Porque, definição de inversa. Bom, agora eu vou derivar essa função, aqui, ó, usando a regra da inversa. Então, a derivada dessa função no ponto x0, como o logaritmo é o inverso do exponencial, a derivada da função é o inverso, a derivada da inversa é o inverso da função, da derivada da função. Então, fica 1 sobre epsilon de x. Mas epsilon de x é o próprio epsilon de x. E o epsilon de x é o que a gente está chamando de x0. Tá certo? Voltamos para a variável original. Então, conclusão. A conclusão está aqui, ó. A derivada do logaritmo natural num ponto x é 1 sobre x. Qualquer que seja o x que você tenha fixado. Tá? Então, a derivada do logaritmo no ponto 2 é meio. A derivada do logaritmo no ponto 5 é 1/5. Sempre. Tá? Então, pronto. Já temos a derivada da exponencial de base E e temos a derivada do logaritmo da base E. E agora as outras, eu vou usar a mudança de base para resolver. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a derivada da função a elevado a x, tá certo? Em vez de olhar para cá e fazer aquele limite que a gente não sabe, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o a elevado a x como sendo e elevado a x multiplicado por esse número, como a gente fez lá atrás, tá? É a exponencial desse número. Isso aqui eu posso encarar como função composta. A exponencial não tá aplicado só em x, tá aplicado em alguma coisa que depende de x, que é o logaritmo do a, esse número multiplicado por x. Então, por exemplo, eu posso encarar isso aqui como sendo aqui a g e isso aqui é f. A f é o quê? Um número vezes x. É uma reta, né? Um número vezes x, uma reta de inclinação é esse número. Então, a derivada é a inclinação. Tá aqui, ó. F' de x0, acabou. A derivada de x é 1. Então, vai ficar assim, tá? Beleza. Então, o que acontece? Regra da cadeia. A derivada da h, isso aqui, né? É a derivada de g, que é o exponencial, no ponto y0, né? Que é o f de 0, vezes a derivada de f de 0. Bom, a derivada exponencial, a gente já sabe o que é ela mesma. O f de x0 está aqui, a gente já sabe o que é. E a derivada da f' a gente já calculou aqui, ó. Então ficou o quê? Ficou esse número aqui, ó, vezes a de x0. Lembra que a gente quando tentou derivar isso aqui, o que aparecia? Aparecia isso que está aqui vezes o f' de 0, lá atrás, tá? Lá no início. Tá certo? Aparecia isso e aparecia o f' de 0. Então, o f' de 0 está aqui, ó. Isso é o f' de 0. A derivada dessa função no zero, tangente daquele ângulo, 47, um era 37, não sei o que, o outro era 42, não, 47, não sei o que, lembra? Um era na base 2, na base 3, a gente pegou o L no meio. Então, a derivada qualquer um daqueles números na base, né? Por exemplo, a derivada de 2 elevado a x é o logaritmo de 2 vezes 2 elevado a x. A derivada de 3 elevado a x, aparecia o f' de 0, que é isso aqui, ó. É o ln de 3 vezes 3 elevado a x. Pronto, então já temos a regra. Certo? Muito bem. E o logaritmo na base A? A mesma coisa. Quer dizer, a gente fez aqui a derivada da exponencial de base A. Agora vamos fazer a derivada do logaritmo na base A. Bom, mas aí a gente já viu isso aqui representado pela... A gente escreve o logaritmo na base A em função do logaritmo natural, né? Que é o representante de todos. Então é o logaritmo de x dividido por um número. Então acabou. A derivada do logaritmo de base A é a derivada do logaritmo, no mesmo número, né? no mesmo x0. A derivada do logaritmo natural dividido pelo logaritmo de A. Mas isso aqui a gente viu. Isso aqui a gente acabou de ver, é 1 sobre x0. Então deu essa fórmula aqui, ó. Então, olha só. Já sabemos calcular a derivada. São muitas coisas, então é bom saber de cor, tá? De todas essas funções. Então, o que eu vou fazer agora em seguida é o seguinte. Todas aquelas tabelinhas que a gente foi fazendo, eu vou botar tudo agora de uma vez só, já incluindo a regra da cadeia. Ou seja, o que eu vou escrever lá atrás? Eu vou escrever isso que está aqui, ó, regra da cadeia, onde a f vai ser seno, cosseno, tangente, cada uma delas, tá? E o u é uma função genérica.
Porque nas tabelas anteriores eu não botava U, eu só botava o F e aqui era o F'. Agora eu vou botar F composta com U e usar a regra da cadeia. Tá? E para não confundir demais, a fórmula não ficar muito esquisita, eu vou omitir aqui ó, a variável x, mas não vai aparecer. Fica assim, fica F' de U, U' só. Só para a gente lembrar, tá? Porque é derivada em relação a x, não é derivada em relação a U. Então vamos lá. Então como é que ficou? Olha, F vai ser seno, ou seno, ou tangente, ou secante, ou cosseno, etc, etc, etc. E aqui a derivada da... E U é uma função arbitrária, tá? Não digo qual é. Por exemplo, se U for x2, isso aqui é seno de x2. Aqui, primeiro exemplo, tá? Se U for raiz de x, isso aqui é seno da raiz de x. Certo? Então, quando você for usar a da cadeia, vai ficar a derivada de x2 é 2x, tá? Então ficou assim. Lembra, U é função de x, tá? E eu vou derivar isso aqui em relação a x. Então ficou U elevado a P. A derivada é PU, P menos 1, U'. Seno de U é cosseno de U, U'. Tangente de U, a derivada em relação a x é secante ao quadrado de U, U'. U' é a derivada em relação a x, né? E assim por diante, toda aquela primeira tabela. Depois nós fizemos toda a tabela de as funções inversas, trigonométricas inversas. E agora a gente concluiu com as exponenciais e logaritmos, tá? Então, com isso aqui, a gente tem as funções básicas, faltando ainda só as hiperbólicas, que a gente vai fazer depois. E com isso aqui dá para fazer um monte de aplicação importante, ok? Bom, então, já vamos começar na próxima aula a fazer algumas aplicações, aplicações de derivada, né, em diversas direções, tá certo? Para explorar e a gente vai avançando com a matéria. Muito bem, então ficaremos por aqui hoje. Não deixa de revisar as aulas anteriores, ok? Um abraço a todos e até a próxima.